Caros colegas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Esteves, advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal. Essa é a nossa terceira aula, que vamos tratar ainda do artigo 1º. Vamos encerrar nessa aula o estudo do artigo 1º. Pois bem, ficou muito longo o estudo do artigo 1º devido à relevância que tem o artigo 1º, que envolve os seus 4 princípios. Na primeira aula eu falei simplesmente da letra da lei, expliquei a letra da lei. Na segunda aula falei dos princípios, que é o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da taxatividade. Essa terceira aula, na verdade, eu vou aplicar o artigo 1º, bem como seus 4 princípios, num caso concreto, para que fixe bem na mente dos senhores e das senhoras o aprendizado de uma forma bem didática, onde na interpretação futura da legislação penal, no que tange o Código Penal, na sua parte especial, toda vez que vocês analisarem uma conduta criminosa tipificada na parte especial do Código Penal, recomendo, de matéria preliminar, sempre aplicar o artigo 1º, bem como seus 4 princípios. Primeiro para a fixação, para a matéria de prova, exame de ordem e concurso. E segundo, para a sua vida prática, em qualquer área do direito que os senhores e as senhoras vão operar ou operam. Isso é de extrema importância, porque fazendo isso na prática é como você estivesse estudando todos os dias se você já está operando o direito. Exemplo, eu sou advogado. Eu sempre uso esse método para analisar a lei penal, na sua parte especial. Exemplo, eu tenho, por exemplo, casos concretos de clientes que têm problema na parte especial, estão sendo acusados de crimes. Então, o que eu faço para o meu estudo e para sempre estar atualizado? Justamente, em matéria preliminar, toda vez que eu abro a legislação e vou interpretar um artigo conforme interesses da advocacia, para exercer o míster de defender o cliente, eu sempre tenho isso como regra. Eu abro a legislação, lembro do princípio do artigo 1º, princípio da legalidade, reserva legal, anterioridade, taxatividade, sempre faço isso. Aplicando ao artigo 1º, para quê? Exercer mentalmente o meu conhecimento, como se para não se apagar, para não esquecer, e ao mesmo tempo trabalhando. Por quê? Porque o artigo 1º pode estar chato, já é a terceira aula, mas o artigo 1º e os 4 fundamentos são fundamentais. Eu vou tratar isso agora na prática, para provar como é fundamental o estudo do artigo 1º e os seus 4 princípios. Não só a letra da lei, como os princípios que o artigo engloba. Porque quando você abre o Código Penal e vê o artigo 1º, não se fala lá diretamente dos 4 princípios. Ele não fala, artigo 1º, não há lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Esses são os princípios tal, 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 tal. Não fala. Então, por isso gravo 3 aulas do mesmo assunto. Mas, para quê? Quem assistir às 3 aulas vai ter um conhecimento simplesmente espetacular dessa matéria. Que não vai precisar ficar relembrando toda vez que pegar uma legislação para interpretar, uma doutrina, uma jurisprudência. Vai ter conhecimento suficiente sem consultar mais nada, simplesmente observando o exemplo agora e as aulas. É esse o meu objetivo aqui.
Então, às vezes pode se tornar chato, porém é fundamental. Você pode ter outras aulas, pode assistir no YouTube, excelentes professores, e a maioria comenta o artigo da lei, não dá um exemplo, não dá uma ênfase muito grande. Ou dá uma ênfase tudo em uma aula só, muito rápido, não tem como assimilar. Aqui com essa terceira aula eu estou tentando que vocês consigam assimilar mentalmente, sem precisar ficar consultando. Esse é o fundamento dessa aula, perfeito? Então vamos lá. Bem, eu disse na primeira aula, que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, o artigo 1º do Código Penal Brasileiro, que nesse artigo estão os 4 princípios: o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da taxatividade. Eu disse também que o princípio da legalidade no direito penal em sentido estrito, que o princípio da legalidade, na verdade, não são sinônimos, muito cuidado com isso, englobam os 4 princípios. Uma das definições do princípio da legalidade é uma somatória do princípio da reserva legal, da anterioridade da lei penal, juntamente com o da taxatividade. Eu disse na primeira aula que era fundamental estudar esses princípios, juntamente com o artigo 1º, um resumo de tudo que foi apresentado. Então, caros colegas, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo e vamos aplicar. Eu vou fazer observância toda vez que se eu ler a legislação, falar da legislação, eu vou sempre estar observando na prática a observância dos 4 princípios com o artigo 1º. Essa é a intenção. Eu vou analisar o artigo 218C do Código Penal, na sua parte especial, que foi implantado pelo legislador no dia 24 de setembro de 2018. 24 de setembro de 2018. Bem, eu quero deixar claro aqui que o exemplo, eu não vou adentrar muito na parte especial, o exemplo é simplesmente ilustrativo com relação, volto a repetir, o artigo 1º e seus 4 princípios. Então vamos lá. Bem, supondo que os senhores ou senhoras são advogados e um cliente os procura no seu escritório de advocacia com uma intimação feita pelo delegado de polícia. Esse cliente chega, você combina os honorários, a partir de então vira seu cliente, que quer que você acompanhe ele na oitiva, perfeito. O que os senhores vão fazer primeiramente? Vão observar se aquela intimação existe a tipificação da conduta criminosa, pelo menos seu artigo. Então vamos supor que existe lá na intimação esse artigo. Você vai pegar a legislação, lá na intimação está lá, artigo 218C do Código Penal. Prestar depoimento. Perfeito? O que vão fazer? Bem, vamos pegar o Código Penal. Obviamente, conselho, se vocês verem que a lei é uma lei recente, essa lei realmente é recente, de 2018, dia 24 de setembro de 2018. Conselho que eu dou aos senhores: pegar a letra da lei, não no código, abaixo do código vai ter a lei, abrir a lei e ler. Pois bem, o que diz no seu artigo 218C, onde está a intimação do seu cliente? Pegou o código e viu: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que haja apologia ou induza a sua prática, ou sem o conhecimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, 1 a 5 anos. Então, pegou a legislação e já estão de posse
já sabem, na verdade, por que ele vai prestar depoimento como suspeito. Eu sempre chego para o seu cliente e pergunta, o que aconteceu? Eu preciso que você me fale a verdade, o que aconteceu. Perfeito. Seu cliente então diz que no dia, fictício, a lei de quando, senhores? Essa lei que eu li aqui agora, 24 de setembro de 2018. O cliente então diz que, doutor, eu divulguei uma imagem de estupro de uma colega de trabalho. Qual que é a pergunta, senhores, que você vai fazer ao seu cliente? Qual a data que você fez isso? Ou seja, o que na sua cabeça está? Data da ação ou da omissão? Isso fala do direito penal. Qual que é a data que você fez a divulgação dessa imagem? Ele vira e fala que a divulgação de imagem foi dia 24 de setembro de 2017. Um ano antes, aí você já sabe, bem, um ano antes da lei. Mas por que o delegado de polícia está intimando? Vamos lá, consultar. Bem, ele divulgou a imagem 24 de setembro de 2017. O que nós vamos analisar? Olha como é que é importante o artigo 1º e os seus 4 princípios. Bem, ele divulgou a imagem no dia 24 de setembro de 2017, um ano antes da lei. Você divulgou para quem? Não, eu divulguei para uma outra conhecida em comum entre essa amiga de trabalho e ela falou para ela. Você divulgou só para ela? Não, só para ela, depois não teve mais divulgação nenhuma. Então quer dizer, senhores, observe, dia 24 de setembro de 2017, informação que o cliente tem, que diz que fez a divulgação do vídeo. Primeira coisa, antes de adentrar mais, primeira coisa que os senhores vão fazer depois que estão expertise no artigo 1º, seus 4 princípios. Pelo menos eu faço. Pego a lei, independente, a data, um ano antes, a lei. Perfeito? Mas o que eu faço antes de analisar outras coisas técnicas no processo? Eu vou lá no artigo 1º e lembro. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só que eu também tenho que observar os artigos, os princípios. Princípio da legalidade, princípio da reserva legal, princípio da anterioridade da lei penal e princípio da taxatividade. Então, peraí. Então, antes de ver, já me deu a data, vamos lá. Princípio da legalidade. Bem, como eu estou falando de direito penal, ele é estrito sensu. Só lei ordinária e complementar que pode ter criminalizado essa conduta. Eu peguei a lei, se você ver a lei da lei, já está escrito em cima, lei ordinária. Bem, então essa lei respeitou o princípio da legalidade. Eu tenho um favorável já para complicar a situação do meu cliente. Perfeito. Qual que é o segundo que vem? Que é um conjunto. Princípio da reserva legal. Reserva. A lei fala, como estudamos, que é reservado criação de conduta e comissão de pena somente por lei ordinária e complementar. Não. Então fecha também. 2 pontos contra o cliente. Reserva legal também, a lei foi criada, tudo certo. Agora, princípio da anterioridade da lei penal. Opa, nós estamos no 3º princípio. Esse não fecha. Porque a anterioridade penal, o artigo 1º diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Opa, ele divulgou a imagem um ano antes. Lá fala a divulgação. 2 encaixou. O 3º não encaixou. Perfeito? Olha como é simples. Coisa boba de fazer. 4º, taxatividade. O que a gente fala da taxatividade? Tem que estar lá na reserva legal, de forma escrita, formal, material. Peraí, deixa eu ver aqui. Divulgar. E enquadrou.
taxatividade fecha. A lei é taxativa. Ela fala divulgar, ele divulgou. Senhores, observem bem como é importante o artigo 1º e seus 4 princípios. Você está analisando a lei usando os 4 princípios. E seu artigo 1º, os 4 princípios. Vamos lá. Princípio da legalidade. Beleza, é lei. Já falaram que é lei. Lei. Segundo, é um conjunto. Reserva legal. Opa, vamos, essa lei é ordinária? Essa lei é complementar? Essa lei é ordinária. Já vi aqui, é ordinária. Certo. Princípio da anterioridade penal. Opa, aí não fecha. Porque ele praticou a conduta de divulgar antes. Não fecha. Até agora, 2 fecham, mas o terceiro não. Então, na verdade, o terceiro não fecha. Opa, está infringindo o princípio da legalidade. Eu já consegui perceber isso na primeira análise. Vamos falar do princípio da taxatividade. Da taxatividade fecha. Por quê? Divulgar. A norma não está escrita de forma formal e material? Distribuir, divulgar? Ele divulgou, isso é fato. Observe, senhores, que dos 4 princípios, 3, vamos dizer assim, está dentro da legalidade. Que princípio até o momento da primeira análise não está dentro da legalidade? O princípio da anterioridade da lei penal. Porque o artigo 1º diz: não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal. Opa! Bem, eu já tenho esse conhecimento. Tá vendo, senhores? Quando você começa a analisar cada artigo dessa forma, como você fixa os 4 princípios do artigo 1º, deu para perceber a relevância do artigo 1º e seus 4 princípios? E muitos acham que isso é sinônimo. Os 4 princípios são sinônimos. Não são. Um depende do outro. Observou que para mim fechar a legalidade, o princípio da legalidade, faltou o princípio da anterioridade, porque a conduta praticada pelo meu cliente foi anterior, foi 1 ano antes da publicação da lei. Então a conduta, senhores, conforme o artigo 1º e seus princípios, ela é o quê? Ela é atípica. Não existe conduta criminosa. Claro que, se o cliente vai ser ouvido, tem que analisar as provas de forma técnica para saber se aquele vídeo foi divulgado exatamente somente aquela data, porque aí entramos em outra matéria do crime permanente, continuado, que eu não vou dar muito ênfase aqui, mas, importante salientar, não preencheu o requisito da somatória dos 2 princípios. Por que não preencheu? O princípio da anterioridade. Então a conduta é atípica. Perfeito? Isso que é de relevância sobre os princípios do artigo 1º. Toda vez que tiver uma norma penal incriminadora com comissão de pena, façam isso no seu estudo e na prática. Por quê? Porque desta forma você sempre estará atualizando seus estudos mentalmente. Nesse caso concreto, não feriu o quê? O artigo 1º, o princípio da legalidade. Apesar da lei ser legal, promulgada, certo? Apesar da reserva legal, reservada ao quê? Lei ordinária e complementar, estava lá, lei ordinária e complementar. Taxatividade também estava lá, a lei está escrita, formal, material, não é ambígua, dá para entender o verbo distribuir, divulgar. A conduta do cliente realmente enquadra na taxatividade. Nos 3 princípios, sim. Observa como todos são importantes. Tem que fechar os 4. Porque não fechou o princípio da anterioridade. Porque foi 1 ano antes a legislação. Claro que há ressalvas. Se a gente for estudar aqui em matéria de direito penal, parte especial, eu vou ter que falar muita coisa. Eu estou aqui dando uma forma de interpretação do artigo 1º e seus 4 princípios. Veja bem, os 4 princípios em sentido estrito. No direito penal é em sentido estrito, é específico. Reserva legal.
Porque, senhores, todo ordenamento jurídico se tem também o princípio da legalidade. Mas aqui estamos tratando de direito penal. Perfeito? Vamos lá que os senhores já observaram que não fechou os 4 princípios. E agora eu vou dar um exemplo, nesse mesmo exemplo, onde vai fechar os 4 princípios. Olha que interessante. Você vai acompanhar seu cliente até a delegacia, já sabendo dessas informações, você fez aquela análise, porque você é um grande estudante de direito, sabe de cor salteado o artigo 1º e seus 4 princípios, já sabe, bem, vou chegar na delegacia e vou conversar com o delegado. Claro que se já está em fase inquisitorial de inquérito, sabe muito bem que o delegado já não pode arquivar mais. Mas vamos supor que isso é uma investigação ainda preliminar, que não se abriu, nem instaurou o inquérito policial. Então finge que nem instaurou o inquérito policial. Eu chego para o delegado, doutor, a situação aqui, estou com o meu cliente, acontecendo isso. Não, ele divulgou imagem e tal, nós vamos ouvir ele. Não, tudo bem, irmão, eu vou aqui acompanhar a oitiva do meu cliente, mas eu queria ver se eu já teria acesso às provas, haja vista, para saber a data da divulgação. Ah, nós tivemos ciência já com a lei nova, doutor. Não, tudo bem, vocês tiveram ciência com a lei nova. Mas qual foi a data da divulgação? Divulgaram para mais alguém, para ser um crime permanente ou continuado? Não, só foi um vídeo para a amiga. Ficou sabendo e ela só teve ciência quando ela abriu o telefone e já estava lá essa imagem. Foi desde que época? Ah, não, desde tem um ano. Senhores, a ação ou omissão do nosso cliente foi há um ano atrás. Mesma coisa, fala, doutor, a ação, aí vamos supor que está ali a prova, quem dera se a prática fosse assim, né, fácil. Então lá a prova, o delegado então constata que realmente o vídeo foi divulgado e fala, não doutor, realmente o senhor tem razão, vou terminar a investigação aqui, não vou instaurar o inquérito, né, vamos... Porém, o delegado fala, doutor, agora vamos lá, de novo no artigo 1º, nos 4 princípios. Doutor, eu estou observando aqui e realmente o que o senhor levantou na tese de defesa tem fundamento. Realmente ele não praticou o crime do artigo 218C. Realmente. Porém, eu estou observando aqui também, igual você falou, do princípio da legalidade. Justamente, doutor, o princípio da legalidade. Existe a lei, a reserva legal encaixa, a taxatividade encaixa, a legalidade encaixa, o princípio da reserva legal encaixa, o princípio da taxatividade encaixa, e realmente na anterioridade, no princípio da anterioridade, realmente, eu estou observando aqui pela data da divulgação, não teve mais de divulgação, realmente se o cliente não cometeu o crime estipulado nessa lei nova não. Porém, todavia, doutor, infelizmente, eu vou ter que prestar o depoimento da mesma forma. Perfeito. Porém, já desclassificando, devido a sua conduta, o artigo 1º, o princípio da legalidade, vedar que eu possa, então, instaurar um inquérito policial a respeito desse fato, mas eu estou observando. Mas no crime contra a honra, encaixa. Eu vou analisar aqui, doutor, eu acho que é difamação ou uma injúria. Aí eu já pensei assim, lascou. A meu ver também pode ser que encaixe. Aí o que eu vou fazer? Crime contra a honra? O processo fala que tem que ter uma representação. A vítima já não é ação pública incondicionada, perfeito. Mas aí já tem representação, a vítima já disse que ia fazer. Aí o que eu faço para analisar novamente essa desclassificação, que seja por crime de difamação ou de honra, de injúria ou de difamação? Bem, princípio da legalidade. Vamos observar novamente, vamos lá no artigo 1º, vamos observar essa desclassificação para esse artigo. Bem, o princípio da legalidade que eu aprendi, existe uma lei? Existe. A difamação pela redação se encaixa. A conduta. Opa, taxatividade, tá vendo, gente? Encaixou o princípio da legalidade, existe já uma lei em vigor.
eu olhei a reserva legal e vi que a lei foi feita com a lei ordinária, caramba. E depois eu olho o princípio da anterioridade. Nossa, a lei está vigente bem antes do fato cometido pelo meu cliente. Fechou os 4 princípios. Fechou os 4 princípios do artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade dessa forma está respeitado. Você viu, senhores, que eu precisei do conjunto dos 4 no crime de difamação? A gente entende difamação, outros injúria. Nessa conduta, porém, muito menos grave. Mas, veja bem, qual que é a função aqui? A função não é ficar trabalhando parte especial com o artigo que se enquadra efetivamente. Viram, senhores, que eu analisei a primeira vez a lei, nessa lei nova, e dos 4 princípios, um fechava da anterioridade. Então, está indo contra o princípio da legalidade. Conduta não pode ser punida. Perfeito? Analisei a lei de difamação, muito antiga em relação à conduta. Princípio da legalidade, sim, existe uma lei. Princípio da reserva legal, sim, existe uma lei e ela foi feita por lei ordinária e complementar. Certo? Caixa os 2. Terceiro, princípio da anterioridade. Não, essa lei é muito mais antiga da data do fato. A conduta já era criminalizada. Princípio da taxatividade. A conduta do meu cliente encaixa. Eu estou aqui na dúvida ainda se encaixa na injúria ou na difamação. Mas ela enquadra. Tem lei material e formal. Tá vendo, senhores? Com um exemplo simples. A partir de hoje eu peço aos senhores, meus caros colegas, operadores do direito, façam essa observação. Vocês vão ter, por resto da vida, o artigo 1º, seus 4 princípios, e nunca mais vai haver esquecimento com esse simples exemplo. Toda vez que for analisar uma norma penal incriminadora na parte especial, toma o costume, a prática de fazer dessa forma. Vamos lá, vou consultar a lei em matéria preliminar. Não, essa lei aqui é o quê? Ordinária, complementar? Fechou. Reserva legal. Desculpa, primeiramente, princípio da legalidade. Existe uma lei? Existe. Está escrita, tranquila, certo. E o princípio da reserva legal? Olha o conjunto. Lei ordinária, o complementar que fez ela, porque só pode. Se não foi feito de outro jeito, não tem validade. Porque para criminalizar uma conduta, como eu falei nas aulas anteriores, precisa de uma lei ordinária ou complementar. Medida provisória não pode. Ela tem força de lei, mas não é lei. Então, observei isso. O princípio da legalidade, existe a lei de difamação ou injúria, existe reserva legal, que o estrito senso diz que só lei complementar e ordinária, já observei aqui, foi feita lei complementar ordinária. Agora vamos para o terceiro, princípio da anterioridade. Não, meu cliente quando praticou isso aí, essa lei é muito antiga da data do fato, já existia a lei criminalizando a conduta, certo? Taxatividade, a conduta do meu cliente se encaixa na difamação ou injúria, ela se encaixa. Nos 2 artigos ela se encaixa. Então se ela encaixa, preencheu o quê? Os 4 requisitos do princípio da legalidade. Vai ter inquérito policial. Vai ter processo. O promotor deve oferecer denúncia. É lógico, a representação, vai virar processo, vai ser julgado. Entende? É isso que eu quero relevante. Peço desculpa aos senhores, que aqui não estou para interpretação se o crime é injúria ou difamação. É a título de exemplo, só no que tange o artigo 1º e seus 4 princípios. É isso que é o fundamental. A partir de hoje, comecem a analisar a lei penal desta forma. Vai facilitar a matéria de prova, vai facilitar tudo. Vocês vão ter um conhecimento e fica até fácil de você conseguir, aí sim, com uma aula dessa,
ler uma doutrina, uma jurisprudência a respeito, corrente majoritária, majoritária, porque você já tem um entendimento pleno. É isso que eu queria passar para os senhores. Perfeito? Espero que tenham compreendido bem. Estou à disposição para qualquer dúvida através de e-mail. Perfeito? Pois bem, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. A aula 4. Aí sim, vamos ao artigo 2º do Código Penal Brasileiro. Muito obrigado, caros colegas. Até a próxima aula.